acredita que no reino de Deus, tudo que a gente planta, colhe. A gente colhe. Se tem uma coisa que é certa não adianta você tentar colher onde você não plantou. Não vai. Às vezes a gente vê alguém vivendo o extraordinário de Deus, colhendo algo sobrenatural, e a gente até quer viver aquilo dali, mas a gente nunca plantou absolutamente nada. Eu estava conversando ontem e estava falando, às vezes a gente vê o testemunho das pessoas e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E a gente ama ver o testemunho, mas a gente não quer passar pelo que a pessoa passou e teve que, plantar para poder colher aquela situação. Mas a gente vai entender nesse tempo que generosidade não é só sobre dar. Dar é o mínimo. Dar é a ponta do iceberg da generosidade. Porque generosidade não começa quando você entrega. Começa quando dentro do seu coração você já começa com a disposição. Você pode ser generoso com oferta, mas você pode ser generoso nos seus dons, nos seus talentos, em ouvir alguém, abraçar alguém, amar alguém. Porque o princípio de toda generosidade é amor. E a gente vai falar um pouco sobre isso, Fica até difícil, depois de uma palavra de oferta dessa, meu Deus, aleluiadíssima, E glória a Deus por isso. Tem um louvor muito antigo, se você já passou de uma certa idade aí, de repente, você conheça, ele diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode cantar mais uma vez isso? Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Tem uma ponte que diz assim, talvez o Antônio não saiba, mas eu vou cantar mesmo assim. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a descer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-nos um coração como o teu, Jesus. Um coração que se importa, um coração generoso, um coração doador, um coração perdoador.
Dá-nos o teu coração, Jesus. Dá-nos o teu coração. Queria ler um texto com você para a gente dar início a essa série de mensagens. Está ali em João 3,16. Eu sei que você sabe de cor, mas vamos ler juntos, né? 1, 2, 3. Porque Deus... Vamos sem... Essa versão tá muito ruim, né? Você sabe ela de cor e é diferente. Vamos... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos lá, né? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Esse é um versículo central e que fala muito, muito sobre o caráter de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando nós falamos sobre generosidade, nós não temos como entender generosidade se não for entendendo que generosidade é uma característica do próprio Deus. Deus é extremamente generoso, mas a generosidade de Deus, ela é num nível tão alto, tão profundo, que Ele é capaz de dar algo que eu e você não seríamos capazes de dar nunca. Se eu perguntar aqui quem está disposto a dar o próprio filho, você vai me repreender, vai querer vir aqui me crucificar, bater em mim, vai fazer uma fogueira e me queimar nela. Porque não é natural. Mas Deus, Ele tem essa característica de sempre extrapolar o nível daquilo que a gente entende por comum. Existe gente generosa e é maravilhoso, mas Deus, o nível de generosidade dele é tão grande que Ele foi capaz de olhar para nós e nos amar num nível de amor tão profundo a ponto de dar o seu próprio filho. Se a gente for olhar para a sociedade, a história foi escrita através de povos que tomavam dos outros. Você vai ver os impérios, os grandes impérios, aqueles que quando a gente está na escola, a gente estuda. Esses grandes impérios avançaram e os marcos civilizatórios são marcados por tomada. Tomada de território, tomada de tesouro. A sociedade foi construída a partir daqueles que tomam dos outros. Mas a história da redenção não é escrita por alguém que decidiu tomar algo da sociedade. A história da redenção vem a partir de um Deus que, mesmo sendo extremamente poderoso, não se preocupou em tomar nada de ninguém, mas deu. Todo mundo cresceu na base de tomar as coisas. Deus reescreve a história dando. Olha que maravilha. Os reinos foram construídos com guerra e com despojos, né? De pegar do outro, se apossando daquilo que era do outro. Deus está escrevendo uma história e marcando um antes e depois. Porque a história, querido, o mundo ele tinha um antes e um depois. O antes era marcado por quem tomava, mas o calendário passou a ser mudado por alguém que decidiu dar seu único filho. O mundo foi dividido a partir de um Deus que decidiu encarnar e se entregar. Não existe figura mais generosa do que a figura de Deus. Deus é um Deus generoso, Ele é um pai que não retém, mas que reparte. Essa é a característica de Deus. Deus nos amou tanto que Ele deu. Então toda generosidade nasce de um lugar: amor. Não tem como dar se não for por amor. Deus conhece a intenção do nosso coração e Ele sabe o que está por trás da nossa generosidade.
Porque às vezes a gente pode ser levado a dar por interesse. Tem gente que dá para poder receber. Não, eu vou dar aqui, mas eu quero de volta, né? Eu estou criando um relacionamento na base do interesse. Então eu vou te dar, mas eu vou cobrar. Vai ter volta. Vai ter troco. Deus não. Não existe nada que a gente possa dar para Deus que mude quem Ele é. Deus não vai ser. Deus é. Deus é perfeito. Ele é inteiro, Ele é completo. Ele não tem falta de absolutamente nada. E por não ter falta de absolutamente nada, Ele decidiu nos dar tudo. A generosidade é o reflexo de um coração. Quanto mais alguém ama, mais essa pessoa está disposta a dar. O texto fala que Deus amou muito. E quando você ama muito, você não retém. Você entrega. Quem foi meu aluno aqui de dons espirituais no Carisma? A gente fala sobre isso. Quando você vai ver Paulo escrevendo sobre o amor, no meio de uma discussão sobre dons espirituais, só pode entregar para alguém algo quem ama. Quem está disposto a renunciar pelo outro. Não tem como, não tem como. Seja financeiramente, seja com cuidado, seja com um abraço, seja com uma palavra. Sabe o que nos leva a entregar uma palavra para alguém? Amor. Porque a gente tem que vencer o nosso próprio medo de errar. E a história deixa de ser sobre nós para ser sobre o outro. Generosidade nunca é sobre quem dá. É sempre sobre quem está recebendo. E não tem como eu dizer que eu sou generoso se eu estou criando a história para que a minha generosidade me coloque num lugar de evidência. Não tem. Não tem como. Eu preciso entender que quando eu amo o meu irmão, quando eu vejo meu irmão passar por necessidade, eu não estou ali ajudando por interesse, mas por amor. Quantos de nós temos e retemos? Mas quantos de nós não temos e damos até o que não temos? Oh glória, aleluia, obrigado. Damos até o que não temos. Por quê? Porque nós amamos. Empatia, se colocar no lugar do outro. Jesus se colocou no nosso lugar. A humanidade tinha sido separada de Deus. E Jesus, entendendo que era usufruir de um relacionamento íntimo com Deus, falou: não é possível que o ser humano vai aguentar viver para sempre longe de Deus. Vou fazer alguma coisa, pode me mandar que eu estou indo para me entregar. A gente vê a história acontecendo quando tudo já está estabelecido, mas Apocalipse vai dizer que o Cordeiro já tinha sido morto desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha criado a provisão para que nós estivéssemos mais uma vez na sua presença. A ideia de separação é porque nós estamos incluídos no tempo. E era necessário o tempo passar para que a gente entendesse que a gente não podia nada se não fosse com Jesus. Chegada a plenitude dos tempos, nasce Jesus. O Verbo vivo encarnado, o Filho de Deus. Aquele que viria para poder reestabelecer o contato. A imagem da generosidade de Deus está em Jesus Cristo. Não existe cena mais generosa no mundo, por mais que você se entristeça com isso, do que o Cristo pendurado no madeiro. É o ápice da generosidade de Deus. A Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Aí você vem para a Santa Ceia chorar, porque você lembrou do filme do Mel Gibson. E Deus está no céu sorrindo, porque o Filho morreu, mas ressuscitou.
E junto com a ressurreição do Filho, veio muitos outros filhos. Eu e você somos a resposta de uma semente lançada pelo próprio Deus na terra. Deus foi o primeiro a dar. Antes do homem pecar, o cordeiro já estava pronto, já tinha sido morto. Antes da necessidade de existir, a generosidade de Deus já tinha uma resposta. Antes da necessidade existir, a generosidade de Deus já tinha uma resposta. Antes que alguém tenha necessidade, Deus já tem uma resposta. Mas deixa eu te dizer, a resposta de Deus está em alguém que foi encarnado. Jesus já fez a parte dele, e você? A generosidade de Deus é manifesta numa resposta em carne e osso. Às vezes a gente já viu a história do barquinho, tá um homem morrendo afogado. Ele fala: ai, alguém me salva. Deus, me salva, me tira daqui. Aí passa um navio grande. Oh, você quer ajuda? Vou jogar uma boia. Não quero, Deus vai vir me salvar. Deus, aí vem um barquinho menor. Você quer ajuda? Não, Deus vai vir me salvar. Deus, cadê a ajuda? Vem me salvar, vem me salvar. Até que uma hora Deus fala com ele: Deus, você não vai vir me salvar? Eu já mandei uma embarcação, já mandei um barquinho pequeno. Você quer o quê? Ah, mas eu achei que você ia vir aqui pessoalmente. Deus se manifesta através de mim e de você. Nós somos as pessoas que Deus vai usar para poder suprir e ser a resposta da necessidade de alguém. A generosidade revela o coração de quem dá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, vai dizer assim: cada um dê conforme determinou onde? Em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu... É o coração que determina o que você vai entregar. Tudo que você dá para alguém passa pelo que está determinado no seu coração. Quando você ama muito alguém, o seu coração determina algo que é muito bom. Quando você já não ama tanto, talvez o seu coração não determine algo muito bom. E aí eu quero que você reflita. Se cada um dá conforme determinou o seu coração, o que você tem dado para Deus? Não, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Se o dinheiro é tudo para você, que bom. Mas se os seus valores são outros, o que é importante para você que você tem dado para Deus? O que o seu coração tem determinado para que você ofereça para o Senhor? Hein? Aqui na igreja a gente tem uma coisa chamada rodízio do amor. Alguém está doente, alguém teve neném, ganhou neném. Começa um rodízio do amor. Às vezes, a comida que você faz é uma resposta de Deus para alguém. Olha, não vou dizer que é uma necessidade, né? Mas se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu sou muito mimado por Jesus. Eu não tenho muitas necessidades, mas eu vivo sendo surpreendido pelo cuidado de Deus através de pessoas na minha vida. Um dia eu estava pensando: meu Deus, eu queria tanto comer um salpicão, faz tanto tempo que eu não como um salpicão. Ai, Jesus, queria tanto um salpicão. Na outra semana, a Thaís falou: ai, fiz salpicão, vou levar uma vasilhinha de salpicão para você. Aí ela me entregou o salpicão, eu falei: meu Deus, que coisa linda. Jesus cuidando de mim. Não era uma necessidade, mas foi uma generosidade dela que para mim era uma resposta do cuidado de Deus. Às vezes, e eu e você precisamos entender isso, porque quando nós somos resposta, não é sobre nós.
É sobre um Deus que ouve o que você não ouviu e que te usa para poder suprir uma necessidade que você nem sabia que existia. Às vezes é só uma vontade. Um dia desses, eu passei no Starbucks e eu tinha tomado um café que eu não lembrava o nome de jeito nenhum. Procurei na conversa que a pessoa tinha me falado. Procurei o café, nada de achar o café, bendito do café. Eu falei, Lívia, eu queria tanto tomar aquele café, mas não lembro o nome. E não tinha lá no cardápio. E meu Deus do céu. Mas eu queria tomar o café. Aí, isso foi num dia. Aí no outro dia eu tô aqui no Carisma, à noite. Tô lá na sala, conversando com Lívia. Chega a Lili. Eu tava no Starbucks. Deus mandou eu comprar 2 cafés. Um eu precisava dar para alguém. É mesmo? É mesmo. Aí eu olhei pro café assim e falei, Aí ela falou, Deus, para quem que eu vou entregar esse café? Aí ela passou por mim, aí Deus falou com ela, não, entrega para alguém que precisa se sentir amado hoje. Quem precisa se sentir amado hoje? Ela falou que Deus mandou ela lá me entregar o café. Quando eu pego o café, adivinha qual era o café? Era o café que eu não lembrava o nome. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa pessoas para que com a generosidade dEle, as pessoas se sintam amadas. Às vezes você está pensando, mas se eu vou falar isso, querido, às vezes é a resposta que alguém precisa. A semente que você lança para você às vezes não faz sentido, não tem valor, mas no reino de Deus aquilo frutifica. E às vezes não é nem você que vai comer o fruto daquilo. E é maravilhoso isso. Você vai receber? Vai receber, porque é impossível que você plante e você não usufrua. Mas alguém, algum dia, vai ser tocado pela sua generosidade. Deus é o nosso exemplo de generosidade. Cada um dê conforme propôs no seu coração. Pode ser uma oferta financeira, pode ser um café do Starbucks, que você não sabe por que você está levando, mas que é uma resposta absurda de Deus. Como é que ela sabia que eu gostava daquele café e que eu estava querendo naquela semana tomar aquele café? Não tem como explicar. Mas Deus usa pessoas. É sempre Deus vai usar pessoas. A parte triste é quando Ele tem que usar uma mula porque você não se dispôs. E Deus pode, Deus pode. Só que eu não quero ver uma mula sendo usada no meu lugar por causa da minha desobediência ou por causa da minha resistência a entregar algo para o outro. A entrega vem do coração e ela é uma expressão do caráter. Deus deu porque amou. Deus deu porque o coração dele já tinha determinado. Cada um dê conforme determinou em seu coração. E tem gente que vai determinar no seu coração uma super oferta, porque lembra da história da viúva? A viúva que vai lá e entrega 2 moedinhas e a oferta dela era tudo, era melhor. Deixa eu te contar, naquela época o gasofilaço era feito de metal. E aí as pessoas entregavam a moeda, né, as moedinhas, e quando eles jogavam a moeda no gasofilaço, ela fazia o quê? Barulho. Aí vinham os fariseus dando de tudo aquilo que sobrava. Eles vinham com a roupa da oferta, com um saquinho cheio de moeda. E como ele gostava de aparecer, ele jogava até mais alto assim a moeda, para bater fazendo barulho. E aí fazia aquele barulhão. E Jesus está sentado diante do gasofilaço. Tem gente ofertando e fazendo barulho. Vem uma mulher que só tinha 2 moedinhas. E quando ela joga, faz tim, tim. Já viu moeda caindo no chão? Muita moeda caindo no chão. Faz barulho, não faz? É muito barulho. Mas imagine 2 moedas caindo no chão. Não tem barulho. Mas a oferta dela não estava pautada no barulho que a oferta dela podia fazer. A oferta dela tinha começado em outro lugar, dentro do coração dela. E quando começa dentro do coração, pode não ser expressivo para ninguém, mas Deus está vendo e sabe a intenção. Tudo que a gente vai entregar começa no nosso coração. Mateus 6,21 vai dizer: porque onde estiver o teu tesouro, aí
estará também o teu coração. O que e como damos revela quem somos e o que valorizamos. Salmos 37, 21 vai dizer: os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas os justos têm compaixão e dão com generosidade. Ah, mas eu sou justo. Se você não dá com generosidade, a Bíblia está dizendo que você não é. Porque o justo dá com generosidade. Eu amo esse silêncio. O justo dá, ele entrega com generosidade, ele não tem problema em entregar. Ele não tem problema em ver o outro prosperar. Ele não tem problema com ser generoso, desprendido. Nossa, que roupa bonita. Não, toma a sua. Já conheceu gente assim? Gente que te constrange com a capacidade de desapego. Agora tem gente, não, mas isso aqui tem como? Não posso. Você sabe o quanto eu trabalhei para poder ter? Deixa eu te dizer, tem coisas que você tem na sua casa que nem te pertence. Você nem usa, está aguardando a pessoa certa. E você colocou no seu coração que você não vai dar nada. E aí fica retendo. Semana passada eu ganhei uma mesa com 2 cadeiras para colocar do lado de fora da varanda de casa. Não fica com inveja não, irmão. Eu ganho muitas coisas, tá? Eu ganhei uma mesa e 2 cadeiras. Talvez quem me deu não fazia ideia. E nem eu fazia ideia. Porque tem coisas que você ganha, você precisa e nem sabia que precisava. Aí eu falei, nossa, vou tomar o meu café da manhã ali do lado de fora. Aí o tempo mudou, né? O horário de verão. E aí o que acontece? Eu já acordava cedo, agora eu acordo mais cedo ainda. Hoje eu acordei às 5h50 da manhã. Fui dormir 1h da manhã. Você vai ficar velho e vai entender o que é isso. Acordei, vi a cadeira me chamou. Fiz o meu café. Peguei o meu pedaço de pão, sentei lá do lado de fora, 15 graus. Eu, meu moletom e o nascer do sol. Só que enquanto eu vi o nascer do sol, eu fui tão ministrado pelo Senhor. Eu nunca parei para sentar do lado de fora da minha casa e ficar vendo o sol. Mas aquilo me levou para um lugar de conexão com Deus que eu não sabia que eu precisava, mas porque alguém simplesmente decidiu que precisava me dar aquele jogo. Eu nem pedi, eu nem queria, na verdade. A pessoa foi insistente. Eu sentei ali e agora todo dia eu acordo, sento, fico vendo. Gente, já viu o sol nascer? Aonde eu moro, o sol nasce assim, vai batendo no lago, é uma coisa linda. Não vou te convidar, porque senão você vai ficar querendo ir na minha casa direto. Mas é maravilhoso. E você senta ali e fica vendo. Quando você olha para o sol e você tem a oportunidade de estar falando, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu ver. Esse é o dia que o Senhor preparou. Deus está preparando todos os dias um novo dia para nós, e a gente não para olhar para o dia que Deus preparou. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Querido, trabalha, mas para contemplar. Deus pode falar com você nesses momentos de pausa. 2 Coríntios 8:5 vai dizer: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Não tem como você ofertar se antes você não se entregar. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu talento, Deus não quer a sua oferta. Você vem para a igreja e fala, eu preciso fazer algo para Deus. Deixa eu te dizer, Deus não precisa de nada que você possa fazer. Nada. Não, mas eu canto tão bem, eu vou adorar o meu Senhor. Ele tem anjo cantando 24 horas sem parar. E deixa eu te dizer, eles cantam muito melhor que nós. E eles nem cansam, porque a gente ainda fica rouco. Vem aqui para um domingo, na segunda-feira, querido, o canto bonito foi embora. No último culto eu já não estou cantando tão bem. Os anjos não se cansam.
Nada do que a gente faz pode mudar quem Deus é. Mas os macedônios estão enviando uma oferta e mesmo na necessidade deles, eles estão se entregando primeiro. Às vezes a gente ouve falar de oferta e, queridos, é um privilégio para nós poder ouvir as palavras de oferta que são ditas aqui nessa igreja. E a cada revelação, a cada palavra, eu pelo menos fico muito feliz. Só que às vezes a gente não internaliza essa ideia de que a oferta não começa quando eu tiro do meu bolso e coloco. A oferta começa quando no meu coração eu já decidi. Tem gente que vai ofertar dinheiro, mas tem gente que vai ofertar toda a vida dele. E aí quando você oferta a vida toda, dinheiro é básico, é mínimo. Porque você entende que tudo que você tem não é seu. Você já deu para o Senhor, já entregou para o Senhor. Você não tem dificuldade, você não acha $100 demais. Você não acha $200 demais, porque você entende que você recebeu muito mais. E quando você entende que você recebeu muito mais, e quando você entende que você já se entregou, querido, vai chegar, eu oro para que chegue um tempo da sua vida que as coisas do mundo percam tanto sentido. Você vai parar de trabalhar? Não, vai continuar trabalhando, mas que você vai entender que a sua vida não tem mais sentido nem valor se não for para Jesus. Não vale a pena. Domingo retrasado, o pastor Carlos estava aqui pregando. Você estava aqui? Não, né? Alguns estavam, a maioria não. Vem também domingo à noite, gente, para ser abençoado. O pastor Carlos estava pregando, ele estava contando testemunho de coisas que ele se desfez, querido, coisas materiais, que talvez você acha $100 muito, ele foi bem mais que $100. Mas que ele se desfez porque ele entendeu que Deus precisava daquilo. Ele não podia ir lá, ele tinha um sonho de ter uma casa de recuperação. Ele não podia ir lá ter a casa de recuperação. Ele deu um terreno para a casa de recuperação, ele fez. Não estou falando para poder bajular o pastor Carlos. Estou falando que aquilo me tocou profundamente, porque quando você entende que tudo que você tem não te pertence, e que só faz sentido ter se for para honrar o nome de Jesus, não fica difícil você entregar. De repente a gente olha e fala, meu Deus, mas isso é tão caro. Eu trabalhei uma semana inteira para comprar. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não existe prazer maior do que você entender que tudo que você tem é de Jesus. Os macedônios não tinham muito, mas eles ofertaram generosamente. Mas a Bíblia diz que primeiro eles entregaram a si mesmos. Não tem como você decidir ofertar se não for antes uma entrega pessoal, individual e integral. Caridade você pode fazer em qualquer lugar. Deus não precisa de caridade. Deus tem tudo. Se não for você, vai ser outro. É simples. Mas quando você entende a quem você pertence, tudo que você tem não é mais seu, é de Deus. Você ora, Senhor, me dá um carro. O Senhor te dá um carro. Você ora, Senhor, eu quero consagrar esse carro a você. Toma, Senhor, este carro nas suas mãos. E aí o seu irmão não vem para a igreja porque ele não tem uma carona e você não tem coragem de dar carona. Às vezes o irmão precisa de uma carona, mas vai mudar 5 minutos da sua rota. E você fala, não posso te dar carona porque vai me atrasar em 5 minutos. No Master eu estava falando sobre o sofá branco que Deus te deu, que ninguém pode sentar. O sofá foi feito para se sentar. Se o seu sofá branco não pode ser sentado por ninguém, quem te deu esse sofá não foi Deus, foi o diabo. Porque as coisas existem para cumprir uma função. Não tem como eu colocar as coisas acima de pessoas. Não. Pessoas sempre vão ser mais importantes que coisas. De repente uma carona que você dá pode mudar o dia de alguém. Uma carona. Ah, mas uma carona? Uma carona. Alguém pode se sentir extremamente amado porque você decidiu mudar o percurso da sua casa
para poder fazer mas eu moro no norte de Sarasota, a pessoa mora no sul. Alguém vai se sentir amado pela generosidade de você mudar o seu percurso e ir até o sul de Sarasota e voltar para o norte. Mas são... Queridos, não sei, eu morava no Espírito Santo. Quem é do Espírito Santo aqui sabe. Tirando a terceira ponte que engarrafa de vez em quando, é tudo perto. Aqui você fala pertinho, a pessoa anda 30 minutos. Dá para ir até Minas Gerais do Espírito Santo, 30 minutos. Pelo amor de Deus, é muito longe. Eu acho longe. Mas quando se trata de abençoar a vida de alguém, nenhum percurso é grande demais. Uma pessoa sempre vai ser mais importante do que qualquer coisa. Deus, ele não quer só te abençoar, ele quer te fazer um abençoador. Deus vira para Abraão e diz: eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o nome. E tu serás uma bênção. Deus diz: eu vou te abençoar, mas eu não vou te abençoar só por te abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou fazer teu nome grande, você vai prosperar, vai ser maravilhoso, você vai chegar na América, vai ganhar muito dinheiro. Mas você vai ser uma bênção. A gente quer que o outro seja uma bênção. A gente mesmo não quer ser. Aí você se arruma, é maravilhoso, eu amo que vocês estão aqui. Aí você se arruma, vem na quarta-feira, eu vou lá para ver o que eu tenho para receber essa quarta-feira. Já pensou em vir na quarta-feira pensando o que você tem para dar para o Senhor? Porque às vezes a gente está querendo que o outro nos alimente, que o outro nos dê, não, que o outro faça por nós. E às vezes o outro também precisa de um abraço, também precisa de uma palavra, também está precisando ser amado, também está precisando de algo. Mas não, eu estou aqui na posição de receber. Deus quer te fazer um rio. E rio não fica parado, rio não é represa, rio flui. A água entra, a água sai, a água entra, a água sai, a água entra, a água sai. Deus quer fazer a gente abençoador e não só abençoado. Deus quer poder contar com a gente. E quando a gente fala sobre generosidade, a gente precisa entender que generosidade vem quando a gente honra. E aí, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 ao 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros, fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Maravilhoso, vai se encher. Mas só vai se encher se você honrar o Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se ele está dizendo honra, é porque tem como você desonrar. Seu dinheiro pode honrar o Senhor ou pode desonrar o Senhor. O que você está fazendo, Senhor? Oh, meu Deus, que bênção. O que você está fazendo? Deus não está procurando dinheiro, Deus está procurando honra. Minha mãe é missionária na África, né? Aí um belo dia fui, queridos, que lugar terrível. A pessoa tem que ter muito chamado de Deus para estar lá. Fui para a África. Cheguei lá, uma pobreza. Sabe o que você vê por aí? É pior. Uma pobreza. Tem gente que é muito rica, mas grande parte da população é muito pobre. Mas é constrangedor o momento da oferta. Porque o povo vem trazendo, se eles têm dinheiro, eles trazem dinheiro, mas tem gente que não tem dinheiro. Eles levam fruta, eles levam o que eles têm. Aí chega fazendo festa com uma bacia na cabeça cheia de fruta para poder ofertar ao Senhor. Fazendo festa. E às vezes a gente vai dar oferta e fica, ai meu Deus, será que eu dou ou não dou? Só dá quem conhece o Deus a quem serve. Quando eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não tenho medo de dar, porque eu já entendi que tudo que eu tenho vem das mãos dele. Eu não estou dando nada, não é esmola. Quem é mais abençoado no processo de generosidade é quem dá. É maravilhoso você receber, mas você ter a experiência de você entregar algo para alguém, ser resposta de Deus, é muito melhor.
Eu vou ter que fazer a segunda parte dessa mensagem, porque ainda tem muitas coisas para falar. Mas a gente tem um mês inteiro para falar sobre isso. Atos 10, 4 vai dizer assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio foi lembrado porque era generoso. Ele foi alcançado porque era generoso. Quando eu sou generoso, eu libero algo no sobrenatural. Deus move algo e eu tenho uma revelação que antes eu não teria, porque eu decidi abrir o meu coração. Jó vê o cativeiro dele virar quando ele ora por seus amigos. Não é sobre mim, não é sobre o que eu posso adquirir, é sobre o que eu posso ter, mas é sobre aquilo que eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus e dar ao outro, e dar ao que necessita. E não só o que necessita, porque você não precisa ser generoso só com quem precisa de você, não, porque aí é fácil. A posição, né, de superioridade. Vou te entregar uma oferta aqui porque você precisa. Você está entregando uma oferta para Deus e Deus não precisa da tua oferta. Deus precisa da tua honra. Quando você honra alguém, não importa se ele precisa ou não precisa, você dá. Você é generoso. Porque não é sobre necessidade, é sobre honrar a pessoa de Deus ou honrar alguém. Alguém que tem te abençoado, alguém que caminha com você, alguém que talvez esteja dentro da sua casa e não é honrado há muito tempo. Já pensou em fazer uma comidinha especial para honrar seu cônjuge? Isso é honra, isso é ser generoso. Generosidade não é só dentro da igreja. E quando a gente vive o supersídio, não é sobre dar algo para alguém só, é uma expressão do coração. Tem gente que você vai dar, sei lá o que, não consigo nem imaginar, algo muito valioso, e a pessoa vai, tem gente que você vai dar uma bala, e aquilo vai ser maravilhoso para a vida da pessoa. Nós precisamos aprender com Deus a amar tanto as pessoas a ponto de entregar não só o que elas precisam, mas também o que elas não precisam. De vez em quando experimenta honrar alguém. Dá um abraço apertado. Eu sei que talvez você seja como eu, não goste muito de abraços, mas experimenta abraçar. Eu não gosto muito de abraçar, mas eu abraço todo mundo. É um esforço contra a minha carne. Você não sabe como foi o dia da pessoa e às vezes ela precisa de um gesto de generosidade que vai deixar o dia dela mais tranquilo, mais leve, porque ela recebeu um abraço. Tem tanta gente vivendo na América sozinho. Você já convidou uma pessoa sozinha para ir almoçar com você, jantar com você? Não sei. Já fez esse teste? Tem muita gente sozinha. Tem gente que não tem amigos. Aqui é tudo muito corrido. Já experimentou ser a resposta de Deus para a vida de alguém, convidando a pessoa para uma refeição? Para um café? Ah, mas eu não sou bom de conversa. Não, só come, tá tudo certo. Às vezes a pessoa também não é boa de conversa, vai ficar os dois escalados. O dia tá difícil, não é difícil. Agora tá esfriando, tá esfriando. O inverno tá chegando, o inverno tá chegando. Café bom, né? Muito bom. Paga um café para alguém. Mas rompa. A gente precisa parar com essa mentalidade de que eu só preciso receber. Eu preciso ser a pessoa que dá. Eu preciso ser a pessoa que oferece. Eu preciso ser a pessoa que entrega. Porque quando eu assumo o caráter de Cristo,
Eu entendo o que é uma entrega sem medidas. Jesus não ficou calculando o tamanho do sacrifício, da entrega. Ele apenas se ofereceu para que eu e você fôssemos alcançados. A vida que hoje nós vivemos porque um dia Deus decidiu entregar e Jesus decidiu obedecer. De repente alguém vai viver algo sobrenatural porque você decidiu entregar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te dizer que essa palavra não acabou. Eu tenho muitos pontos para falar, mas o tempo está corrido. Mas venha na semana que vem que a gente vai continuar falando sobre isso, vai ser maravilhoso. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Dá-nos um coração como o teu, Jesus. Um coração generoso e doador, um coração que não mede tamanho e não mede esforços, mas entrega. Que nós possamos romper com toda mediocridade, com toda avareza. Que nós não retenhamos aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que nós possamos ser aqueles que, como um rio, vão receber e vão fluir. Vão receber e vão fluir. Vão receber e vão fluir, Pai. Toma a vida de cada um daqueles que chegaram aqui nessa noite, Pai, que eles não sejam só aqueles que recebem, mas sejam também aqueles que entregam. Aqueles que encontraram em Jesus tanto valor, tanto amor, tanto pertencimento, que estão dispostos a abrir mão de toda e qualquer coisa a fim de ganhar a Cristo, a fim de ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero fazer também uma oração com você que a gente faz todo final de culto, que é uma oração de entrega. Essa é a maior entrega que você vai fazer da sua vida. Entregar sua vida para Jesus. Não estou te convidando para uma igreja. Estou te convidando para uma vida com Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e ore comigo, não me deixe orando sozinho não. Amém? Senhor Jesus, nesse dia eu te entrego a minha vida. Seja o dono de tudo que há em mim. Escreve meu nome no livro da vida. E eu que andei perdido, me afastei, hoje eu volto arrependido, na certeza que o Senhor me aceita. Não sei se você fez essa oração pela primeira vez, mas foi a primeira vez que nós queremos te conhecer. Vou contar até 3. Você levanta a sua mão, faz um sinal aí. Eu quero orar com você e por você. 1, 2, 3. Tem alguém aqui querendo entregar sua vida para Jesus essa noite? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, mais uma vez por esse dia. Obrigado por cada pessoa que veio até aqui. Esse é o mês do Super Seed, da Super Semente. Nós queremos começar desde já, Deus, te pedir. Nos dê a direção daquilo que nós precisamos entregar. Nos dê a direção daquilo que nós temos retido e que não nos pertence. E a quem pertence? Porque nós queremos ser a resposta do Senhor para a vida de alguém. Eu sei que nesse mês nós também seremos respondidos. Mas nós não queremos apenas receber. Nós queremos dar. Porque é melhor dar do que receber. Então que o Senhor comece a mover no nosso coração, porque nós temos até o final do mês para poder entregar algo para alguém. E nós queremos entregar algo que tenha significado, que tenha valor e que expresse o amor do Senhor para a vida de alguém. Então nos direciona, Jesus. Nos leva para casa debaixo da tua proteção. Guarda-nos, Senhor. Que nós tenhamos um restante de semana abençoado na tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus.
Viva o melhor restante de semana da sua vida. Domingo nós estamos aqui novamente. 3 cultos. 9h30, 11h30. Não, 11 horas. 9h30, 11 horas. 11h30 e 7 da noite. Meu Deus. E sábado a gente tem Hero a partir das 8. Se você puder nos ajudar a colocar as mesas do carisma aqui, vai ser maravilhoso. Deus te abençoe. Sou. Gil, Giovanni tá cabeludo, né? Bora lá, pega lá que eu já vou. Teteu.